Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, onde temos orado e profetizado para que Deus continue abençoando. A nossa intenção é que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É um propósito que Deus colocou no nosso coração há algum tempo atrás e Ele deu uma ordem, para nós continuar pregando até que Ele venha. Então a intenção do nosso coração é que você ouça a palavra, é que você seja abençoado através desta palavra e só vamos parar de pregar quando Ele voltar. Então, preste atenção naquilo que Deus tem para falar hoje ao teu coração, porque eu tenho certeza que Deus é fiel naquilo que Ele faz. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Vamos pedir ao Senhor que venha reinar aqui em nosso meio. Vamos falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui para reunir na Tua presença mais uma vez para buscar o Teu santo nome. Estamos, ó Pai, nesse propósito de oração de 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Nós cremos, Pai, que este ano vai ser um ano maravilhoso em nossas vidas. Nós cremos que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus, abra as comportas dos céus, abra a janela dos céus e nos abençoe, meu Deus. Segundo, Deus, a Tua palavra, conforme o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que cada vida que for alcançada através desta palavra, que tenha, meu Deus, a sua história totalmente transformada pelo Teu poder. Nós lhe pedimos agora, Pai, toma a direção. Fala conosco através da Tua santa palavra, que toda esta live seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Então abençoa cada vida que está comigo agora nessa live, aqueles que vão ouvir depois, que esta palavra chegue em cada coração e que produza, meu Deus, resultado na vida de todos aqueles que ouvem e amam a Tua palavra. Por isso nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém? Vamos cantar uma canção e logo mais vamos meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus. Feche os olhos e louvemos ao Senhor nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então meditar naquilo que Deus tem falado conosco. Nós estamos falando muito sobre Neemias. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, o livro de Neemias, o capítulo número 2, o versículo de número 18. Neemias 2, verso 18. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Neemias, o capítulo número 2, o versículo número 18, que diz assim a palavra de Deus. Veja. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram
as suas mãos para o bem. Olha que tremendo. Neemias está dizendo aqui que a boa mão de Deus lhe foi favorável. Eu quero desde já profetizar que Deus tem um tempo favorável para a tua vida. Em pouco tempo você vai viver algo maravilhoso de Deus, porque a boa mão dele já está sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Porque Neemias disse, olha, eu lhes declarei como a boa mão de Deus me foi favorável. Algo favorável de Deus está chegando para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, queremos ouvir a tua voz. Então fala conosco nesta noite. Manifesta o teu poder. Que viemos a ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Glorifica o teu santo nome através da tua santa e poderosa palavra. Por isso nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco. A Bíblia fala que quando Neemias ele chega em Jerusalém, a Bíblia deixa bem claro que ele não disse nada a ninguém no início. Eu quero que você volte comigo aí no versículo número 11. Olha o versículo 11, que diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. O que Neemias está dizendo? Que ele chega em Jerusalém, já tem 3 dias que ele só está vendo a situação, só que ele não falou com ninguém a respeito daquilo que Deus havia colocado no seu coração. Amados, começamos já a aprender aqui. Existem coisas que você não pode falar com ninguém. Aquilo que Deus colocou no teu coração, ninguém pode saber. É só você e Deus. Neemias diz que ele chega em Jerusalém. Ele já está 3 dias, ele levanta de noite, de madrugada, ele começa a percorrer, mas ele não disse nada a ninguém. Olha só o que Salomão diz aqui em Provérbios 17. Veja, Provérbios 17, o capítulo 17, o versículo 28. Olha só o que o sábio Salomão diz. Provérbios 17, o versículo 28, ele fala assim, olha: até o tolo, quando se cala, veja, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Salomão chega a dizer que até o tolo, quando ele fecha a sua boca, ele é reputado, ele é conhecido como sábio. Por quê? Porque ele não abriu a sua boca para revelar nada a ninguém. Neemias sabe que a obra não vai ser fácil. Neemias sabe que havia muitos opositores, mas aquilo que Deus havia colocado no seu coração iria acontecer, porque a boa mão de Deus já estava sobre a vida dele. Estou aqui para dizer para você, meu amado e minha amada, que a boa mão de Deus já está sobre a tua vida. Então, quieto, cale-se, não diga nada a ninguém daquilo que Deus colocou no seu coração. Não diga nada a ninguém os planos que Deus colocou dentro de você, porque a primeira coisa que nós temos que aprender é isso: não descubra os projetos que Deus te deu a ninguém. Não descubra, não revele, não mostre a ninguém os projetos que Deus te deu. É seu, Deus confiou a você, então não mostre para ninguém. O que Deus te deu é teu. Neemias, ele chega em Jerusalém e ele fica quieto. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Por quê? Nós abrimos a boca. E eu entendo que você abra a tua boca por felicidade.
por alegria, por saber que bênçãos de Deus estão para chegar na tua vida e você conta por alegria. Olha esse caso aqui de Gênesis 37. Veja, Gênesis 37 nos conta a história de José. Olha o que diz. Ele vai contar os sonhos que ele teve. Veja, Gênesis 37, versículo 8. E quando ele conta os sonhos que ele tem, olha o que acontece. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Quando Neemias ele chega em Jerusalém, ele não disse nada a ninguém. Aprenda a fechar os seus lábios. Aprenda a não contar mais nada a ninguém aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque tem muitas vezes nós falamos para alegria, para um parente, nós falamos para um amigo, aí quando vamos ver, dá tudo errado. Por quê? Porque nós abrimos a nossa boca. Olha o José. Foi contar para os seus irmãos o sonho que ele teve, e os irmãos ficaram com muito mais raiva dele, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Entenda, quando você abre a tua boca e conta para os outros o que Deus tem para a tua vida, você mesma acaba atrapalhando o agir de Deus. Por quê? Quando você conta a palavra, quando você conta os sonhos, quando você conta aquilo que Deus te deu, tem pessoas que não vão ficar felizes com aquilo que você está dizendo, com o sonho que você está contando, com os projetos que você está dizendo. Tem gente que não fica feliz, por quê? Porque elas não têm sonhos, mas você tem, porque Deus te deu sonhos. Então a primeira coisa, não descubra, não mostre os projetos que Deus te deu para ninguém. Segundo, não deixe ninguém saber os seus passos. Aqui em Neemias, no capítulo 2, no versículo 16, Neemias 2, versículo 16, olha só o que Neemias diz. Neemias 2, versículo 16, ele diz assim, olha: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado alguma coisa. Olha só o que Neemias está dizendo. Ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Ninguém ficou sabendo. Amados, para pensar. Não deixe ninguém saber os seus passos. Porque quando você fala, eu vou em tal lugar, eu pretendo fazer isso, eu vou na faculdade, eu vou na casa de material de construção, eu vou fazer isso ou aquilo outro, tem gente que não vai ficar feliz. Então para de contar para os outros os seus passos. Não conte a ninguém, não deixe ninguém saber onde você vai, com quem você vai falar. Você não é obrigado a falar da tua vida com ninguém. O único que tem que saber da tua vida é Deus e você. Olha o que sábio Salomão diz também aqui em Provérbios 12. Veja, Provérbios 12, o versículo 23. Olha o que diz aqui, Provérbios 12, versículo 23. Ele fala assim, olha, Provérbios 12, 23, ele diz assim: o homem avisado encobre o conhecimento. O homem avisado, ele encobre, ele esconde o conhecimento. Ele não revela a outras pessoas o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele foi avisado. Você está sendo avisado agora. Não conte ou não deixe ninguém saber dos seus passos. Mas olha o que diz: mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Sabe o que é estultícia? É atributo de quem é estúpido. O dicionário diz
que estultícia é atributo de quem é estúpido. Eu lembro uma vez que eu era criança, devia ter meus 12, 13 anos, e minha mãe mandou eu ir no banco. Naquela época você tinha que ir no banco, tinha que pegar fila, né, para fazer depósito. Minha mãe tem o comércio dela até hoje. Eu lembro que minha mãe ela me mandou ir no banco fazer o depósito, para pagar as contas, essas coisas. E eu lembro que eu peguei o ônibus, sentei na janela, e o ônibus começou em direção, né, ao centro da cidade. Minha mãe mora no bairro de Laranjeiras, a cidade de Caieiras, que é muito próximo da Grande São Paulo. Aí eu lembro que o ônibus está indo, e o ônibus parou bem na entrada, né, ou na entrada ou na saída do nosso bairro para ir direto para o centro. Para a direita ia para o centro de Caieiras, e para a esquerda ia para Peru, já era Grande São Paulo. E eu lembro que o ônibus parou no ponto. Quem estava no ponto? Meu pai, que era o ponto de um supermercado. Meu pai tinha ido no supermercado, eu lembro como se fosse hoje isso. Meu pai estava no ponto para voltar para casa, ou ir para casa. E meu pai no ponto, eu lembro, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Eu lembro que eu abri a janela, coloquei a cabeça para fora e eu gritei: pai, eu estou indo lá no banco fazer o depósito. Meu pai não falou nada, meu pai só fez assim, ó. O que eu fui? Estúpido. Fui uma criança estúpida, sem conhecimento. Vai que tinha um ladrão dentro do ônibus. Vai que tinha uma pessoa mal intencionada. É claro, quando eu cheguei em casa, meu pai falou: você nunca mais faça isso. Você não conhece o coração das pessoas. Você não sabe se ali tinha alguém que poderia estar de olho, podia te perseguir, podia te matar por causa do dinheiro. Naquela época não era assim. Hoje, infelizmente, está assim, né? As pessoas estão matando por quase nada. Por R$5, R$10, as pessoas estão matando. Graças a Deus, naquela época, Deus livrou por causa da minha ignorância. Mas eu fui estúpido, porque eu gritei que estava indo para o banco e o ônibus estava cheio. Mas eu fui o quê? Estúpido. O que o Salomão diz? Que o tolo, olha só o que ele está dizendo, que o tolo, ele diz assim: mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O coração do tolo, ele sempre vai o quê? Falando. A sua ignorância, a sua estupidez acaba dizendo todas as coisas que não eram para ser ditas. Nós não temos que ser tolos, nós temos que ser sábios. Nós temos que aprender a fechar os nossos lábios, deixar a bênção acontecer. Depois de acontecido, as pessoas verão a obra de Deus em nossas vidas. Então, Neemias entendeu que não era o momento de contar para todos o que ele estava fazendo ali e o que Deus havia colocado no seu coração. Porque quando chegou o momento dele contar, eu quero que você volte lá em Neemias, no capítulo 2, quando chegou o momento dele contar, olha só o que ele fez. Veja, Neemias capítulo 2, o versículo de número 17. Neemias 2, verso 17. Então lhe disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Terceira coisa, louve a Deus pela provisão divina e todos ao teu redor se inspirarão a fazer o mesmo. Neemias está dizendo que a boa mão de Deus estava sobre ele para ser o quê? Favorável. A boa mão de Deus estava sobre a vida dele para que as coisas acontecessem em seu favor. Eu profetizo que a boa mão de Deus está sobre a tua vida.
Coisas favoráveis vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que essa semana, eu profetizo que ainda esse mês, eu profetizo que bênçãos favoráveis de Deus estão sendo liberadas sobre a tua vida. E quando verem o que Deus fez na sua vida, vão querer saber quem é o teu Deus, vão querer saber onde você está indo, quem você está ouvindo, porque a tua vida vai mudar para a glória de Deus. Amém? Porque quando é de Deus, amados, as pessoas entendem. Olha aqui comigo em Atos dos Apóstolos, Atos, no capítulo 4, veja, Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo era tão poderoso que as pessoas faziam tudo entre si, e era o próprio Espírito. Veja, Atos capítulo 4, o versículo 32, Atos 4, versículo 32, que diz assim, olha, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Veja que o mover de Deus foi tão grande na igreja que as pessoas eram tocadas pelo Espírito para pegarem aquilo que elas tinham a mais ou além e vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos davam um grande testemunho, havia graça sobre todos, e diz a Bíblia que não havia necessidade nenhum entre eles. Por quê? Porque as pessoas eram inspiradas para abençoar. Pessoas falavam, pastor, olha, eu tenho aqui um terreno que eu não estou usando, está lá jogado, o Espírito de Deus me tocou para vender, está aqui o preço. As pessoas faziam isso naquela época. Tanto é que é o episódio de Ananias e Safira. Eu pergunto, aonde que Ananias e Safira estavam? Na igreja. Quem foi que tocou em Ananias e Safira para vender a sua propriedade? O Espírito de Deus. Quem foi que enviou o comprador para comprar a herdade de Ananias e Safira? Deus. Eles estavam na igreja, foram tocados para vender aquela propriedade, foram tocados para doarem. O problema foi quando o dinheiro chegou nas mãos. Segundo Pedro, o diabo fez a cabeça de Ananias e também o coração. Porque quando Ananias foi levar a oferta na igreja, segundo a Bíblia, eu vou falar nas minhas palavras para que você possa entender. Ananias e Safira falaram, amor, estou sentindo no coração de vender aquela propriedade que a gente nem usa. Vamos também vir trazer aqui na igreja, porque a obra está precisando, a obra está crescendo. E Safira, claro, amor, vamos sim. Aí, segundo a palavra, venderam. O problema foi quando o dinheiro chegou nas mãos. Quando o dinheiro chegou nas mãos, o diabo começou a trabalhar na mente e no coração, tanto de Ananias como de Safira. Segundo a palavra, eles pegaram uma parte do que fora vendido e Safira levou para casa, enquanto Ananias pegou a outra parte e foi levar na igreja. Eu vou falar com as minhas palavras. É como se Ananias chegasse assim, Pastor Pedro, olha que bênção, eu tinha uma herdade e eu vendi, Deus mandou o comprador, aqui está o preço da herdade. Como a igreja sempre estava cheia, o povo começou a aplaudir, glorificar a Deus, e eu imagino Pedro assim, olhando,
vendo Ananias falar, contar o testemunho, e eu começo a imaginar Pedro e falar assim: Ananias, tem certeza que foi por esse valor que você vendeu aquela propriedade sua? Claro, pastor, claro! Aí entra aquela parte que Pedro diz lá em Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito de Deus? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Guardando não ficava para ti, vendido não estava em teu poder. Você não precisa ter mentido. E diz a palavra que Ananias teve um infarto fulminante que morreu na hora. Morreu na hora. O que significa isso? Que quando Deus toca para fazermos algo, é para fazer. Não é para duvidar do que Deus está mandando, é para fazer. Porque quando nós fazemos, nós somos abençoados. E diz a palavra que no espaço de 3 horas, como Ananias não voltou para casa, Safira falou: deve estar na igreja, deve estar lá festejando o povo, dando glória. Eu vou lá. Depois de 3 horas chega a Safira, e antes de Safira perguntar alguma coisa, Pedro adiante fala: vem cá, Safira, vem cá, vem cá. É verdade que você e teu marido venderam uma herdade por tanto? Sabe o que Safira disse? Safira também mentiu. E Pedro falou assim: ó, tá vendo aqueles moços ali, ó? Acabaram de enterrar o teu marido e vão te enterrar também. Ela também teve infarto fulminante e também morreu na mesma hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas atitudes, elas precisam influenciar outras pessoas a fazer o quê? O bem. Quando Neemias, ele conta como Deus o abençoou, como a mão de Deus foi favorável sobre a vida dele, como o rei liberou todas as provisões para ele trazer para Israel, para Jerusalém. Quando ele conta isso, os que estavam com ele se alegraram com Neemias e disseram: então vamos edificar. Já que é Deus nesse negócio, vamos então edificar, vamos começar a trabalhar. Foi quando eles terminaram a obra em 52 dias. Por isso que nós estamos profetizando aqui 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. O ano tem 52 semanas. Não estamos aqui brincando de ser crente. Não estamos aqui brincando com a palavra de Deus. Eu poderia estar agora com meu filho, aproveitando que o meu filho que logo vai começar as aulas, eu podia estar escrito fazendo qualquer outra coisa, mas é uma ordem de Deus: pregue a palavra, ensina, anuncia, porque eu quero mudar a vida das pessoas. E Deus quer mudar a tua vida. Então seja você um instrumento para inspirar outras pessoas. Inspirar o quê, pastor? Inspirar a orar mais. Porque quando Deus abençoa a tua vida, as pessoas vão dizer: mas peraí, o que você fez? Como é que você fez para que tudo isso acontecesse contigo? O que você vai dizer? Foi Deus quem me abençoou. Então olha você, o Deus que abençoa a minha vida também vai abençoar a tua vida. Busque mais a Deus, porque eu tenho buscado. Ele mudou a minha, vai mudar também a tua. Então seja você uma inspiração para outros. Quando Deus te abençoar, inspire as pessoas a orar, inspire as pessoas a buscar a Deus, inspire as pessoas a serem fiéis ao Senhor, porque o Deus que vai fazer maravilhas na tua vida, também vai fazer na vida de todos aqueles que estão ao teu redor. Por isso quero profetizar que essa semana a mão de Deus está sobre a tua vida, para que coisas favoráveis aconteça em nome de Jesus. Eu vejo pela fé contratos sendo assinados. Eu vejo pela fé a palavra sendo liberada, que você não tem mais nada, do médico falando que você está curado, que sumiu o câncer, sumiu a AIDS. Eu vejo pela fé a sua porta de emprego sendo aberta, a sua empresa sendo aberta. Eu vejo pela fé Deus mandando uma multidão de pessoas para comprar os seus produtos. Eu vejo pela fé, eu profetizo em nome de Jesus que a mão de Deus está favorável em teu favor. Eu quero orar nesse momento e profetizar que a boa mão de Deus é favorável sobre a sua vida. Amém? Então vamos orar aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos
que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Assim como a tua boa mão foi sobre a vida de Neemias e foi favorável em tudo aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração para fazer em Jerusalém, meu Deus, eu te peço agora também, faça na vida desse homem, faça na vida desta mulher. Eu declaro e profetizo um tempo favorável, eu declaro e profetizo um tempo de vitória, um tempo de cura. Eu declaro e profetizo, Deus, que a tua boa mão vai fazer algo novo na vida, no trabalho, nas finanças, na vida espiritual desta pessoa. Eu profetizo em nome de Jesus a bênção do Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor mudou a vida de Neemias, muda também a vida, a casa, a família, o lar desta pessoa. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, libera uma bênção favorável para este homem, libera uma bênção favorável para esta mulher e abençoe de forma tremenda e poderosa. Eu te peço, Pai, honra o teu filho e honra a tua filha. Abençoa aqueles que creem, aqueles que fazem a tua vontade. Nós aprendemos hoje na tua palavra que nem tudo nós devemos abrir a nossa boca. Nós temos que aprender a fechar os nossos lábios para que ninguém descubra aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E quando a obra chegar, o milagre acontecer, as pessoas verão que foi o Senhor quem abençoou as nossas vidas. Eu te peço agora, Pai, honra o teu filho, honra a tua filha, abençoa o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus, e assim todos saberão que tu és o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem algo especial, algo favorável para você em nome de Jesus. O advogado vai ligar dizendo que a sua causa foi liberada em nome de Jesus. Em nome do Senhor declaro que o médico vai dizer que você não tem mais nada. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela tua vida. Eu vou terminar esta live, mas antes de terminar, como eu sempre faço, eu quero orar para que Deus prospere a sua vida financeira. Porque é o que eu sempre digo por aqui, amados. Se não for por Deus, não faça. Se não for por Deus, não vale a pena. Olha assim aqui comigo em Atos, no capítulo 4. As pessoas estavam tocadas para pegarem o que tinham além. Pastor, eu tenho uma casa que eu não estou nem usando, está lá parada. Eu senti no coração de doar e orei, Deus mandou o comprador, aqui está o dinheiro. Pastor, eu tinha dois cavalos que estavam lá sem fazer nada, eu vendi, está aqui o preço. As pessoas eram tocadas pelo Espírito. E as pessoas faziam pelo Espírito de Deus. Para que ninguém pudesse dizer, não, eu fiz porque foi Deus que tocou. Esse homem aqui também, veja, Atos, capítulo 4, versículo 36. Diz assim, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação,
levita natural de Chipre, possuindo a única que ele tinha, uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que esse homem aqui, o Barnabé, né? O nome dele era José, mas começa a chamar de Barnabé. Ele sentiu do Espírito pegar a única propriedade que ele tinha, a única. Ele não tinha outra. Mas ele sentiu algo tão forte da parte de Deus que ele pega aquela propriedade, ele vende e coloca aos pés dos apóstolos. Pastor, e aí? Ele vai morar onde agora? Claro que na vida aqui de Barnabé havia um mistério. Que mistério? Ele tinha um chamado de Deus para fazer a obra. Por isso que ele não... Então o que ele faz? Ele pega a única coisa que ele tinha de valor, ele vende, coloca aos pés dos apóstolos e vai fazer a obra de Deus. Pastor, eu não posso vender minha casa, não posso vender meu carro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você fazer tudo o que o Espírito de Deus mandar. Mas pastor, se eu der, eu vou ficar sem? Não. Uma vez Pedro falou assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E aí? A gente não vai receber nada não? Olha só a resposta de Jesus, Marcos 10. Evangelho de Marcos, o capítulo 10. Olha só, Marcos capítulo 10, o versículo de número 29. Marcos 10, o versículo 29. Pedro indagou: Senhor, deixamos tudo para te servir, e aí, a gente vai receber nada? Aí Jesus repete, Jesus responde para ele, né? Marcos 10, vamos ler versículo 28 para dar contexto? Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, é Jesus que está dizendo, hein? Em verdade vos digo que não existe ninguém que tenha deixado casa é bem material ou espiritual? É um bem material. A casa é um bem material. Jesus está falando que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Campos é espiritual ou é material? É material, é uma propriedade. Campos, veja, que tenha deixado por amor de mim e do Evangelho. Veja que tudo que nós fazemos, temos que fazer por amor a Deus, na Cristo, e ao Evangelho, a sua palavra. Aí versículo 30 ele fala, que não receba, olha o que Jesus está dizendo, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, e eu profetizo em nome de Jesus que ainda esse ano, em casas. No versículo 29 ele fala que tem deixado casa, singular. Mas aqui no versículo 30, Jesus fala assim, olha, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, plural. Quer dizer, quando você faz algo, uma oferta, por amor a Cristo e ao Evangelho, para que se pregue o Evangelho, Jesus está falando que você vai receber 100 vezes tanto. Eu profetizo, no mínimo, dobrado. No mínimo. Como assim, pastor? Se Jesus está dizendo que tudo que nós fazemos por amor a Ele e ao Evangelho, nós vamos receber multiplicação sobre as nossas vidas. Olha só, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Tudo bênção material, né? Com perseguições, claro, e no século futuro, a vida eterna. Jesus está garantindo que quando nós fazemos por amor a Ele e ao Evangelho, nós vamos receber multiplicado aqui na terra, eu profetizo no mínimo dobrado. E detalhe, tem que ser pelo Espírito. Se você não sente do Espírito em fazer, meu conselho, não faça. Se não vem de Deus, amados, não faça. Agora, se você tem o seu coração queimando
por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, faça. Nós começamos esse ano profetizando 365 sementes para 365 dias do ano. Quer dizer, nós vamos fazer uma semente para cada dia do ano, profetizando um ano inteiro abençoado. E olha só o que Jesus está dizendo, que quando nós fazemos por amor a Ele e ao Evangelho, eu estou abençoando o Evangelho. Eu estou dando oportunidade para que o Evangelho continue sendo pregado. Eu estou abençoando o ministério que não é meu, que é de Cristo. Quando eu dou a oportunidade, eu faço por amor a Cristo e ao Evangelho, Jesus está dizendo que nós vamos receber 100 vezes. 100 significa totalidade. Tudo que é múltiplo de 10 é totalidade. 10, 20, 30, 50, 70, 100, 1000. Significa totalidade. Deus vai te abençoar na totalidade. Domingo agora, sábado agora é o último sábado do mês. E nós já determinamos que nós vamos subir a um monte. Eu quero levar o teu nome, você que abençoa com 365 sementes. Eu quero levar o teu nome lá no monte e falar, meu Deus, essa pessoa fez por amor a Cristo e por amor ao teu Evangelho. Segundo a tua palavra, prospera. E amados, a minha função é pregar e te abençoar. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer. Eu quero contar um testemunho rapidinho. Sexta-feira passada, entrou uma irmã na igreja, uma senhora chamada Genilda. A Genilda veio pela primeira vez, eu estava até fazendo louvor. Ela passou, ela ouviu o louvor e ela entrou. Quando ela entrou, ela participou de toda a reunião. Uma senhora participou da reunião. E na hora da oferta, ela sentiu de Deus. Ela sentiu de Deus de fazer uma oferta. Eu não vou dizer o valor porque é antiético, né? Mas vou chutar um valor aqui. Ela fez uma oferta, por exemplo, de 100 reais. Vou dar um exemplo, de 100 reais. Ela sentiu do coração e fez. E ela foi embora. Pediu oração, pediu para orar pela casa dela, pela família dela. Oramos normal. Ela foi. Sexta-feira passada ela voltou, foi a segunda sexta-feira. E ela falou, pastor, olha, sexta-feira passada eu vim aqui, o senhor viu? Eu falei, vi, imaginei. Sim. Então, pastor, Deus é tão bom que semana passada eu fiz uma oferta aqui e hoje eu quero fazer dobrado. Se eu dei 100 semana passada, não foi esse valor, tá bom? Se eu dei 100 a semana passada, essa semana eu quero dar 200, porque Deus multiplicou na minha vida. Pastor, meu neto do nada falou, vó, toma dinheiro para a senhora. Olha, toma aqui, pastor, chegou na minha vida, na minha conta, então eu quero abençoar dobrado, porque chegou dobrado na minha vida. E eu uso as palavras de Jesus para te abençoar nesse momento. Jesus diz que quem faz por amor a Ele e ao Evangelho, vai receber 100 vezes tanto. Eu profetizo a totalidade de Deus na sua vida. Então eu quero fazer esta última oração para que Deus prospere e te abençoe. Porque eu pergunto, se Deus te abençoa, você abençoa também por amor a Cristo e ao Evangelho que nós pregamos? Se abençoa? Pastor, eu abençoo. Na descrição está aí, apoie Pix, faça segundo o teu coração, segundo a sua possibilidade, mas faça porque é Deus que está tocando. Não faça porque eu estou dizendo, mas faça porque é o Espírito de Deus que vai falar ao teu coração a quantidade, o valor, a totalidade. Eu não sei. Eu sei que esta palavra eu quero agora profetizar sobre a tua vida. Deus vai te abençoar na totalidade. Faça por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Você não somente vai ser abençoado aqui nesta terra, nesse tempo, neste ano, e eu provido esse mês em nome de Jesus, mas também depois a vida eterna. Então eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir que Deus te abençoe naquilo que você precisa. Eu quero profetizar que vai chegar nas tuas mãos. Eu quero profetizar que vão depositar dinheiro na tua conta bancária. Eu quero profetizar que você que tem causa na justiça será liberado em nome de Jesus.
Você que quer se aposentar, eu quero declarar que a sua aposentadoria vai sair em nome do Senhor Jesus. Independente do que o governo está fazendo ou falando, independente do que os outros dizem, se a boa mão de Deus está sobre a tua vida, receba hoje em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu quero orar por cada vida que está aqui na tua presença e pedir ao Senhor Deus, abençoe essa pessoa na sua totalidade. Abra mesmo a janela dos céus. Derrama bênção sem medidas, ó Deus, sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. Eu te peço, libera o que está preso, que está amarrado. Causa na justiça, incomoda aquelas pessoas que estão devendo dinheiro para o teu servo, para que paguem com juros e correções monetárias. Toca no ímpio, toca no justo para dar dinheiro para essa pessoa. Libera, Deus, a tua bênção sobre o teu filho, como também sobre a tua filha. E que esta palavra que Jesus disse aqui em Marcos capítulo número 9, o que ele declarou, Marcos capítulo 10, perdão, Senhor, no versículo 29 e 30, o que Jesus declarou aconteça em nome de Jesus, que aquele que faz por amor a ele e ao evangelho receba 100 vezes tanto, neste tempo, em casas, em campos, com perseguições e depois ainda a vida eterna. Então eu te peço, Senhor, honra o teu filho, honra a tua filha, aqueles que vão fazer por amor a ti e por amor ao evangelho. Oro também até para aqueles que não têm nada. Dá condições, meu Deus, para que essa pessoa tenha para abençoar a tua casa, abençoar a tua obra, abençoar o evangelho. E aqueles que têm, mas não querem, abençoa da mesma maneira. O Senhor é Deus que sonda e conhece cada coração. Por isso que eu oro e abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente mais. Um tempo favorável, questões favoráveis, processos favoráveis estão sendo liberados sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Lembrando que quinta-feira, às 7 da noite, estarei aqui novamente trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Se prepara para encher a sua casa, encher o seu coração da presença de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Tenha uma ótima noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo seja sempre sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima noite em nome de Jesus. A paz.